Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje aqui Adilson Souza, fundador da Helio Print, que vai contar pra gente um pouquinho da sua jornada. Adilson, seja muito bem-vindo. Valeu, Lucas, obrigado. Valeu, Mozer, obrigado pela oportunidade da gente falar da nossa vida, da nossa empresa. Estamos aí para esse bate-papo. Coisa boa. Vamos em frente. Beleza. Bom, vamos começar do início então, né, Adilson? Vamos falar aí como é que foi aí o teu início de carreira. Quando é que tu teve a inspiração para começar a empreender? Bacana. Eu acho que eu, já que nasci meio empreendedor, né, Lucas? Porque eu era, com 12 anos, eu já vendia picolé e bananinha no estádio do Palmeiras, Pô, louco. né? A gente Olha levava só. uma cestinha lá para vender esses quitutes que eram fabricadas pela mãe de um amigo nosso. Pô, que legal. Mas depois eu fui trabalhar como CLT numa empresa de telefonia e depois fui trabalhar em banco também, mas sempre tive essa vontade de ser vendedor, de ser empreendedor, e aí essa coisa acabou acontecendo meio que naturalmente, né? Eu Claro. tinha uma vontade grande de partir para o ramo de representações e lá em 1979 eu era bancário, me sentia meio enclausurado lá, né? Imagina. Trabalhando Dentro da antigo, agência. no antigo Bamerindos, né? Pô, louco. Que depois mudou para HSBC e hoje já, infelizmente, já nem existe mais no Brasil. E aí surgiu uma primeira oportunidade de eu trabalhar com representação, com vendas, né? Então já tinha meio essa vontade de empreender e aí Já puxou lá a venda do quitutezinho com 12 anos. Isso, exatamente. Aí ganhei um pouco de experiência naquele Naquele momento momento. lá, né? Já para É. perder um pouco da timidez e tal, né? Que quando quando eu entrei no banco era muito tímido ainda também, então, gurizão, né? Novo, né? Sim. E ali com 19 para 20 anos, então eu tive uma primeira oportunidade de ser vendedor, né? Saí de uma carreira de bancário, que na época tinha um certo status, né? Mesmo sendo lá só Nossa. um simples encarregado, né? Mas tinha, bancário na época era um status e tal. Quase como E um médico, né? era meio parecido com muito isso. Chegasse parecido, numa né? loja de roupa para comprar, não, trabalhando no Bamerindos. Puxa Nossa, vida, se cara, não tem é um crédito aqui, vamos tá trazer tudo o certo. alfaiate aqui. E não era nada disso, né? Não tinha um glamour nenhum, era apenas uma ilusão. Apenas uma ilusão, verdade. Mas depois, aí surgiu uma oportunidade para eu começar a trabalhar com representação. Comecei vendendo peças para carros, cabos de embreagem, cabos de freio, numa empresa que foi um sonho de 45 dias, mais Caramba. ou menos. Porque eu comecei com uma empresa de São Paulo e esses caras, eu saí para vender, então saía para vender em Gaspar, Blumenau, Pomerode, Indaial e tal, e fazendo pedidos, né? E para depois eles entregarem os pedidos vindo de São Paulo para cá. E aí eu percebi que eles não enviavam os produtos para os clientes, acabou que os pedidos acabaram não vindo, acabei não ganhando comissão, Sim. e aí fui trabalhar numa gráfica do Vale, que era antigamente, né, ali na rua Livraria e Gráfica do Vale, que era ali na rua Floriano Peixoto, No centro. como vendedor aí já como vendedor de material de escritório, né? E na Primeira experiência com gráfica. primeira experiência com gráfica já foi meio que ali, né? E aí, a partir dali, eu fui trabalhar com papel heliográfico, né? O papel heliográfico, que é a origem do nome Helioprint, Helioprint. né? Do hélio, né? O Uhum. papel heliográfico, para os mais antigos vão lembrar que é o papel azul de uma planta de casa, Sim. né? Uhum, Se sim, sim. imprimia, se desenhava num papel vegetal com uma caneta nanquim e se Sim, sim. passava através de um processo de amônia, né, num papel chamado papel heliográfico, que era amarelo, mas quando revelado pelo amoníaco ele se tornava Se azul. tornava azul. E os riscos, né, do que o Azul, vegetal bem azul. não passavam, onde a luz não passava, então ele ficava, o risco do nanquim ali ficava desenhado ali um quarto, uma sala, né, nesse material. Os blueprint. Então esse que eram os famosos blueprinters, né? Aham. E por isso o nome então do hélio, né? Helioprint Pô, foi que a legal, origem cara. do nosso nome aí. Já antecipou uma pergunta que eu tinha para fazer. Coisa boa, né? Nós estamos com a Adilson, que é proprietário da Hélio. Como assim? Deu Não spoiler, combina, né? E aliás, é bacana que assim, muita gente durante muito tempo, e ainda hoje acontece com frequência, Não entendia. Chama seu Hélio? chamar o seu Hélio. Olha ali, cara. O seu Hélio está aí? Ligam lá na empresa. Tá? Que massa. Tanto é que um dos nossos slogans é "Somos todos seu Hélio", porque muita gente recebe a ligação lá, quero falar com o seu Hélio. É Não, comigo seu Hélio mesmo. sou eu, seu Hélio sou eu. Coisa boa. Depois esses produtos acabaram sendo migrados, né, para tecnologias que hoje a gente muito mais próximas do que é hoje, que são as máquinas conectáveis a computadores
E aí essas máquinas heliográficas foram transformadas em plotters, Sim. né? E a coisa acabou acontecendo meio que numa sinergia, acompanhando a tecnologia, né? Indo também, eu sempre tive muita disciplina, né? De ir lá para fora, ver o que estava acontecendo lá, para também trazer para Antenado, cá. Então, novidade. já unia a coisa do gostar de viajar com a necessidade de buscar as informações lá fora, porque se a gente comparar hoje com 1980, nós estamos falando de 1980, né? Outra Se realidade. a gente for falar hoje, comparar o nível de informação que a gente recebe sentado aqui numa cadeira do que era em 1980, Nossa, não tem não tem comparação. não comparava. Você está falando aqui de que para você conhecer um produto, esse microfone aqui tinha sido lançado nos Estados Unidos há 5 anos atrás. Aí chegava no Brasil 5 anos depois, né? Nossa. Hoje não, o cara lança lá, já meio que o lançamento é 35 simultâneo aqui. Sim, já pode fazer o pedido pelo Na hora. Então, celular, assim, compra muito mais online, rápido, então. né? Toda a informação era muito mais difícil. Era um Então, outro universo, né? outro universo. Então, qual era a ideia, né? Vai buscar as informações na fonte, que era onde o mundo acontecia, no primeiro mundo, né? Sim. Se a gente hoje, entre Brasil e primeiro mundo, a gente tem uma distância de 30 anos, pelo menos, né? Lá, Imagina Nossa, aquela época. parecia ser 50, né? Caraca, que loucura, né? Então, Nesse tempo todo você estava na gráfica, ainda como CLT. Já tinha montado Montando a a Hélio Hélio. nasceu em 1980 já. Então foi rápido a tua migração do banco Do para banco, sim, tipo 6 meses, porque assim, a primeira experiência como empreendedor foi 45 aquela ali, dias. 45 dias, aí fui trabalhar na gráfica, trabalhei na gráfica 1 ano, né, mas não como funcionário, sim como representante, então já em seguida entrou o negócio do papel heliográfico meio também, junto. no pacote ali, né, naquela época a gente acumulava funções, né, era Claro. multifuncional, eu cheguei a vender junto com o papel heliográfico, por exemplo, uma representação de uma empresa de Biguaçu que fazia quadros de energia elétrica. Nada Então, a ver com o segmento. levava junto no pacote, eu tava experimentando coisas, Sim, né? claro. Então, sim. o primeiro carro que eu pude comprar depois foi fruto de uma venda desse outro negócio de energia elétrica, né, de quadros. Né? Fui visitar um empreendimento lá em Joinville de 600 e tantos apartamentos e bati lá na porta da empresa, lá da consultora, e falei, estamos precisando cotar aí quadro de energia, aquelas caixinhas de onde passa a tubulação, né, quadro de bombeiros e tal. Aí o cara falou, se você quiser cotar, né? E aí eu chamei o dono da empresa lá de Biguaçu e falei, vem para cá porque aqui tem uma oportunidade de 648 apartamentos num condomínio grande que tinha. Baita pedido. E deu um negócio, o cara, tanto é que a minha comissão daquilo foi o carro que ele tinha, um Dodginho. Não tem onde pagar, tá aqui a chave do carro. A chave do carro daqui. E um Dodginho Polara da época, né, que, era um carro top, era um carrão, né, comparando com os carros de hoje, né. E foi a primeira experiência, assim, de uma comissão boa, né, que veio naquela época. Foi isso, brilha o olho, né? Brilha. Até porque, como você já tem essa veia de empreender e você sai de uma experiência de ser bancário, ganhando X reais por mês, né? Sabendo que o teu universo é limitado. Limitadíssimo, né? Ali, tu tem... É isso, margem de manobra é nada. É quase zero, né? Que tu tá ali, claro, tu vai trabalhar, te esforçar, crescer, galgar sim, os degraus ali, mas ali. Você tem um limitador, você tem um limitador. E já o empreendedorismo não, né? Ele te dá essa coisa de, de repente você cavuca ali e acha uma mina de ouro ali, né? Então, não achei ainda, mas estou procurando. Pequenas jazidas. Estão procurando. Todos nós estamos procurando. Mas então é aquela coisa, né? Tu chegar assim e dizer, caramba, aqui tem um negócio bom, né? E foi uma venda sensacional. Depois eu comecei a me dedicar muito mais a esse ramo, né? Do máquina de papelaria e de reprografia, na verdade, né? Que é o ramo que a gente chama que a impressão, ela faz parte desse processo de reprografia. Né? E isso acaba que tu, pela minha veia também, de inovação, sabe, eu sempre gostei muito dessa coisa de tecnologia, de buscar coisas novas e tal, acabou que esse segmento foi o que mais se destacou, assim, no meu nível de interesse, né? Sim. Então a gente ia para, como se disse, a gente ia para as feiras, fazia essas pesquisas, trazia equipamentos, trazia toda uma bagagem de lá para incorporar aqui, né? Então, e é um mercado gigantesco gráfico, né? Tem muita tecnologia envolvida, né? Muita coisa ainda a ser explorada, né? Todo mundo fala, a tecnologia de impressão vai acabar, né?
Não faz sentido. Isso tem muita gente precisa, né, de impressão, de divulgar seu produto, de impressão corporativa, né, principalmente num país como o nosso, que é um país extremamente burocrático, né, então tem que ter papel. E continental, né, um tamanho gigantesco. Exato, E a gente sempre buscou também buscar alternativas do ponto de vista outros produtos, né, que aí também nasceu, aí já caminhando para ano de 2000, por exemplo, a gente já vislumbrando outras coisas também, a gente acabou vindo com a Arte Stampa, né? Que é uma outra empresa também que a gente criou a partir dessa veia empreendedora para impressão em cerâmica, né? Essa coisa nasceu meio que também daquela, sabe, aquela vontade de você nunca estar contente com aquilo que está ali acontecendo e você fuçar novas alternativas. Um dia a gente estava num bate-papo de boteco, né? Sim. Que, aliás, onde boas coisas acontecem. A melhor coisa vezes. acontece. As melhores coisas acontecem lá. E eu estava conversando com um amigo e a gente falou sobre impressão, de tudo que a gente fazia, sabe? Essa bate-papo que a gente está fazendo aqui e tal. E eu falei, pô, a gente nunca vi ninguém imprimir em cerâmica assim, né? Com essa qualidade já voltada para o digital e tal, porque o processo era um processo mais complexo, serigráfico, né? E tal. Serigrafia, chapa, depender do tempo e tal. E aí eu falei, caramba, é verdade, né? Porque tem aquelas plaquinhas para cemitério, Sim. que em países com religiões católicas como a nossa, se usa muito ainda, e se usava muito mais ainda, né? Hoje já tem aqueles cemitérios que são os parques, né? Que aí não tem mais essas coisas, só não tem mais nada. Mas ainda só, é né? muito comum, né? A impressão da plaquinha com a foto do ente querido que ali se foi, né? E aí a gente tava lá nesse bate-papo, é um segmento interessante. Como é que funciona, né? Será? Aí, tava indo para a Alemanha numa feira, falei, eu vou começar a pesquisar esse troço aqui. Cheguei lá, perguntei para todo mundo nos stands, ninguém me deu nenhuma resposta. Voltei para o Brasil meio frustrado, assim. Passou umas 2, 3 semanas, eu recebi um e-mail de um cara que eu conversei na feira e falou, coincidentemente, lembrei de você hoje porque eu estava numa empresa e lembrei que conversamos aqui na feira, em Colônia, e tem um cara que desenvolveu uma tinta para esse negócio da impressão em cerâmica. Eu peguei um avião e de volta. Voltei agora. Lá 2 meses depois, eu já estava lá de novo. E tal. Aí era na Itália o cara, né, para trazer a impressão que hoje a gente tem como um dos produtos dentro da nossa estrutura de negócio, que é a Arte Stampa, para imprimir em canecas, pratos, azulejo, placas para o cemitério, enfim, uma variedade grande de produtos, sempre que a mídia que vai ser suportada por essa impressão seja uma cerâmica branca, levada a um forno para uma queima tem o processo para uma de queima fixação de fixação. Né? Por isso que eu cito o exemplo do cemitério, porque ela é a aplicação mais complexa desse processo, porque no cemitério você tem aquela coisa de estar exposto ao sol, chuva, sim, né? Sim, tempo. Né? O ambiente ali é um ambiente hostil, né? Do ponto de vista climático, né? Sim. Chuva, areia e tal. Então, e aquilo ali tá ali para durar 100 sempre. anos. Não tem. Eu brinco sempre que daqui a 2000 anos, quando escavarem as nossas Vou encontrar atual civilização, eu falei, olha o que aqueles caras faziam lá na época dos anos 2000. Isso era impossível fazer à mão, né? Como é que vocês faziam? Meio comparado assim, né, com o Egito, né? Como é que os caras fizeram aquelas pedras lá e subiram, né? Vai ser assim, como é que os caras imprimiram aquilo ali? Então... de onde é que você boa? Então, esse era uma das vertentes também que a gente acabou trabalhando também, né? Foi a primeira que vocês, logo depois que a Helioprint nasceu, então, uma das primeiras vertentes foi a Arte Stampa. Assim, tipo... Coisa de poucos anos ali. Poucos anos a gente tinha esse produto também, né? Então, e que era aquela coisa de busca constante, de você ter, meio que uma ansiedade, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Então, procurar e também se manter vivo nesse mercado, né? Que é um mercado muito dinâmico, né? Não só o nosso ramo, todos os ramos são muito dinâmicos também. Sim. Outra coisa bacana também foi a parte onde a gente começou a fazer a impressão de exames clínicos, né? Diagnósticos por imagem, que antigamente eram feitos naquelas chapas, né? Sim.
tipo um plástico, filme, né? Filme, chapa, que o pessoal chamava de chapa. Vou tirar uma chapa, vou tirar uma Vou tirar uma chapa. Do dente, da coluna. Isso, Hoje são feitos em papel, né? Vários clientes nossos têm, Hospital Santa Catarina, Santa Isabel, Santo Antônio, usam tecnologia que a gente tem para... Eles capturam as imagens nos tomógrafos e aparelhos, né, de ressonância e vai direto, e tal, e imprime com os nossos equipamentos como também. se estivesse imprimindo uma jato de tinta. Como se fosse uma impressão normal. O cara leva lá. O processo deve ter diminuído o tempo absurdamente. Não só tempo, como qualidade também de impressão, né? Porque hoje nós estamos falando de você conseguir ver contrastes coloridos que antigamente o cara só podia ver naquela caixinha luminosa. Sim, encaixava aqui. Isso, para poder olhar. E tal. Hoje ele consegue ter essa informação mais detalhada, um destaque de um contraste de um... Às vezes encontra um determinado problema que antes você não veria, passaria... Exato. Então, assim, ajuda muito no processo nesse sentido, né? Depois também a gente teve outras evoluções também, que, por exemplo, o cartazeamento de supermercado, né? Que antigamente era feito com o cara... Com pincel. O letrista, né? Então, a gente também desenvolveu um software, já agora, em 2015, 2016, um software que faz toda a criação dessa arte para imprimir direto num equipamento de impressão também. E já sai no tamanho daquela... E já sai no tamanho... São os cartazes grandes, né? São cartazes grandes, tem cartazes grandes. Então, assim, nós temos vários clientes que usam essa tecnologia hoje para esse recurso. Nossa, imagina a velocidade que não ganhou um cartazista, né? Meu Deus, cara, eu lembro. Eu trabalhei em supermercado, eu lembro do cara lá com o pincelzinho fazendo... E não davam conta, né? Porque, porque trocava... Depende do tamanho do supermercado, o cara tinha, sei lá... Imagina um departamento de compras fechar na semana promoção de 500 produtos, né? E o caminhão vai chegar com as mercadorias, ele precisa promocionar isso de alguma maneira, ele tem que mostrar isso para o público. E tem que vender rápido. Né? Aí ele todo dia troca? Ele vai todo dia troca. Terça do frango. Não sei o que da carne, do pão, legume, todo dia muda. E aí você tem tecnologia hoje para... Toda a tecnologia para você fazer. Nós fizemos uma experiência num cliente, e demorava até quarta-feira para criar a campanha que ia rodar sábado, domingo, né? A gente chegou hoje lá, tipo assim, segunda de tarde estava toda pronta. 3 dias antes, né, do processo acontecer. Né? E agora com a evolução desse produto também, a gente também agora, ao invés de não só para imprimir, mas também para disparar nas redes sociais, a mesma... já sai prontinho. Já sai prontinho, sai para impressão, sai para WhatsApp, sai para Instagram, sai para, enfim, para mídia, sai para telas de LED que o cara tenha dentro do E está sendo comercializado por assinatura ou é algo por assinatura? Por assinatura. Nós temos 2 ou 3 modalidades, mas a principal é por assinatura. Legal. Algumas têm por demanda que ele imprime e tal. Mas claro. O mais prático é por assinatura, né? Por usuário e tal. Que legal, pô. São essas coisinhas. Uma solução bacana. Vai muito massa. Tu vê de onde tu sai para um software, né? O mercado. Vai ver, não é muito tempo que saiu o cara com o lapizão lá com a caneta. Não. Tem muito ainda mercado muito ainda. Eu costumo sair bastante de bicicleta nos finais de semana aí, explorando aí a nossa região aqui. Tu passa muito mercadinho pequeno ainda, até de meio de esporte, que o cara ainda tem lá o pincelzinho lá anotado lá e tal. Então tem bastante ainda a ser explorado, né? Bastante oportunidade ainda. Muita oportunidade ainda, né? E Adilson, deixa eu te perguntar sobre a Helioprint ainda, né? Eu sei que atualmente vocês têm vários serviços que são entregues, né? Quais foram os primeiros serviços lá no início, na abertura? Qual que era o core da empresa já de largada? Bom, a primeira etapa do negócio foi a gente vender máquinas para o que a gente chamava de copiadoras na época. Né? Que hoje tem outros nomes, né? Sim. Então são birôs, gráficas rápidas, gráfica digital, mas copiadoras era o nosso cliente. O antigo Xerox. O antigo Xerocão, aquele cara que tirava Xerox, né? Agora eu me entreguei, né? Também tô ficando velho, cara. Esse foi o nosso primeiro produto. Vendia uma máquina. A gente vendia a máquina. Né? Quer dizer, a gente começou lá primeiro, claro que o inicial foi papel. O papel heliográfico, claro. Mas quando migrou, que a gente começou a poder ser chamado de efetivamente uma empresa, né? Que era uma empresa bem caseira e tal. Era eu,
Era eu e o meu carro e nem celular na época tinha, Não né? tinha. Eu mesmo. Eu mesmo. Então, aí depois disso, então entrou a fase dos plotters e as copiadoras. Então a gente tinha, eu era representante da Canon, e a gente vendia as copiadoras para os caras que na época chamavam-se De copiadoras, gráficas né? rápidas, copiadores. Depois disso, elas começaram a ser conectáveis a computador, e aí começou a aparecer as copiadoras começaram a migrar para a tecnologia de serem gráficas digitais, gráficas expressas, concorrendo com as gráficas grandes tradicionais de offset, né? Que eram, digamos assim, os grandes consumidores de impressão. Então, o cara queria um cartãozinho de visita, ele já não ia mais na gráfica, ele ia nessa gráfica expressa, porque os nossos equipamentos de tecnologia digital permitiam pequenas tiragens também. Então, esse foi, assim, o produto que colocou, né, a Helioprint num patamar de tecnologia legal. Em 97, 98, a gente começou a operar com o outsourcing de impressão. Já foi antes de 2000, sim. Antes de 2000, que era onde a gente começou a alugar os equipamentos para as empresas, né? No Brasil tinha muita restrição de o cara querer alugar uma impressora, porque tinha o negócio de eu ser dono daquela impressora, né? Sim. Mas isso hoje é algo que praticamente ninguém mais tem, muito pouco. Só quando o cara tem em casa uma impressorinha, uma empresa, um escritório pequeno, que o cara tem uma impressora. Mas ela tem muita coisa, né, que você tem que estar envolvido dentro desse processo, né? Então, claro. não é só colocar a impressora, é dar suporte, é fornecer suprimento. Então, esse é o nosso... O principal desafio é não deixar a empresa parar, né? Exatamente. Apesar de muitas pessoas não dão o devido valor à impressão, né? Mas uma impressão praticamente para uma empresa, se ela não for sem dúvida. bem feita. Imagina. Né? Se não tiver um controle sobre isso. Imagina você Pega pegar... uma empresa de logística ainda. Em qualquer departamento, né? Imagina, você precisa de um relatório parte administrativa, né? Administrativo, um relatório, contábil e tudo mais. Um checklist, parar uma máquina do faturamento e o caminhão lá fora, esperando, né? O hospital com a impressão de uma imagem para entregar para o cliente e não está... E o negócio está engasgando lá. Então tem muita responsabilidade. Então, assim, a boa parte dos clientes, né, de TI não dão a devida, acham que esse é um produto de commodity, né? Mas quando ela para, aí, cara, opa, isso aqui é o problemão muito que é importante. Né? Então, isso foi sempre um cuidado muito grande que a gente teve dentro da empresa, foi ter um suporte técnico muito, muito, muito eficiente e muito rápido na resposta. Justo. Para que a gente pudesse, né, atender essa demanda do cara ter uma máquina a maior parte do tempo disponível sempre, né? Então, esse era o grande ponto. Depois a gente foi evoluindo também com ferramentas para fazer monitoramento. Hoje eu tenho, a gente tem máquinas espalhadas pelo Brasil inteiro, e eu consigo monitorar uma impressora que esteja lá no Pará, por exemplo. Que legal. Né? Remotamente eu sei quanto de tinta tem na máquina, quantos dias eu preciso chegar com a tinta nova lá. Então eu já crio aqui todo um software, né? A gente criou todo um software por detrás que faz toda essa gestão. Gerenciamento. E eu sei exatamente que aquela número de série tal, que está instalada lá na Avenida Pacaembu, lá em Belém do Pará, daqui a 20 dias ela vai acabar a tinta, eu tenho que chegar com essa tinta antes, né? Então eu tenho totalmente preditivo, hein? Toda uma logística ativa, né? Para esse processo. Então monitora tudo hoje. Basicamente, então, o teu cliente nesse sentido, que está atuando dentro do outsourcing, não precisa mais se preocupar, não precisa mais nem olhar para isso aí. Zero. Ele não tem gestão nenhuma sobre as impressoras, a gente faz todo esse processo. Muito pelo contrário, até às vezes, né, quando a gente chega, claro que depois que o cliente se acostuma com a gente, tá tranquilo, que ele sabe que vai receber, né? Mas quando a gente instala um novo contrato e o usuário recebe lá um cartucho de tinta, eu falo, ué, o que é isso aqui? Porque aí 3 dias depois ele sabe. 3 dias vai saber. Porque acabou lá, alô, era esse cara aqui. Seu Hélio tá aí? Eu recebi um negócio. Ele não estava entendendo a mágica. Calma. Dá uns dias aí vai saber. Esse é um processo inteligente, assim, né, que você precisa... muito. Porque isso ajudou também muito a gente evitar excesso de suprimentos no cliente, né, que você não tem você tem que deixar backups lá, caso não tivesse. E o custo disso, o custo de você ter isso armazenado no cliente, nós tínhamos mais estoque no cliente do que no nosso estoque, né? E outra coisa importante também é que você
pode também prever aquela coisa da retirada de cartuchos prematuras, né? Que ainda tem um tempo de vida e... Exato. Acontecia muito isso. O cliente tinha lá, arriscou uma impressão por algum motivo, o cara achava que aquilo era o cartucho que estava com problema. Ele sacava o cartucho e botava outro, né? Hoje a gente sabe, no relatórios que a gente pega, tem um monitoramento o tempo todo, o nosso funcionário identifica lá que saiu, tipo de falha veio um pop-up para ele de que uma impressora saiu com 62% de carga, por exemplo. Ele chama o cara no WhatsApp, ou liga pro cara, ou manda um sinal de fumaça pro cara e diz pra ele, bota de volta aquele cartucho, porque aquele cartucho ainda tem 60% de tinta. Nossa, então, que massa, é um monitoramento bacana, hein? Desperdício violento, né, que você tem, né? Então, esse material, eu imagino que seja importado, né? Essa tinta, quase tudo importado. Então, o controle a gestão desse estoque também é interessante, porque eu tenho que receber isso do exterior. Na verdade a gente compra dos fabricantes daqui, que são os nossos parceiros, né? Mas sim, tem que ter uma logística, mesmo assim... para se manter. Eu tenho uma logística internacional, digamos assim, preciso prever e eu preciso fazer chegar lá no Belém do Pará ou... Apesar de que também, agora a gente melhorou bastante um pouco, né? Mas até muito pouco tempo atrás aí, logística nacional e internacional era meio parecida, né? O produto vindo de São Paulo para cá era quase como ele vier Aqui da China para o Brasil em 2 dias, depois 15 dias para chegar na tua casa. Hoje melhorou bastante, mas assim, tem que ter um controle, tem que ter um estoque, segurança. Os softwares fazem tudo isso hoje, né? Você bota lá a curva ABC de produto, sabe quantos dias você tem que ter, né, a curva de recompra, né, de produto, compras inteligentes, toda uma estrutura que você precisa montar. É importante saber ler. E agora o Adilson falando disso, me veio aqui uma questão, né? E como é que funcionava isso aí antes, né, da tecnologia? Porque tu estás falando de pré-2000, no início de 2000 ali, né? E como é que vocês estavam fazendo esses softwares? Como é que funcionava essa logística aí? Sem software? Era um coisa louco. Na prancheta? Era doideira, cara. Planilhas por exemplo, ler monitores, os medidores das máquinas. A gente tinha lá 4, 5 pessoas que mandavam e-mails para os clientes, ligando para o cliente para perguntar qual era a medição da máquina para poder fazer a fatura. Mês passado ela fez 2.000, esse mês fez 4.000, vou cobrar 2.000, né? E você tinha que ter essa informação via boa vontade do cliente e tudo mais. Né? A suprimento a mesma coisa, o cara não tinha que mandar um e-mail, tinha que telefonar pedindo um cartucho, você não sabia se o cara tinha de fato gasto todo aquele cartucho ou não. Era tudo feito meio que na mão. Por isso que as ferramentas hoje ajudam muito, e sem elas hoje nós não viveríamos, até porque o tamanho da empresa na época para o tamanho da empresa nesse momento já não faria sentido. Né, não faria muito sentido, nem controle para isso, né? Eu lembro de casos, por exemplo, de clientes que a gente chegava lá. Chegou um caso num cliente que a gente chegou lá, o cara tinha estoque para 1 ano de tinta. Meu Deus. Né? Por quê? A dona da empresa falou, todo dia primeiro eu pedia. Nossa. Tá aqui na minha agenda para pedir um cartucho, eu pedia. Né? Só que ela não consumia um cartucho, tinha um período lá gigantesco. Então, hoje eu consigo dizer para ela, não, a senhora não precisa, porque ainda tem na tua... Pode continuar. A estrutura ainda tem suprimento para um bom tempo aí. Que é aquela coisa de você pegar a tecnologia para trabalhar a teu favor. Né? Claro, então, claro. Ajudar. Eficiência. Hoje, sem isso... E custo, obviamente. Acaba gerando uma economia danada. Então, o grande negócio da Hélio é o outsourcing hoje. A Hélio é o outsourcing, né? E é bacana, né? Porque a gente tinha tudo isso dentro do mesmo guarda-chuva, vamos assim dizer, a venda da máquina para gráfica, a venda para o outsourcing de impressão, né? E os perfis de clientes são completamente diferentes, porque o cara que compra outsourcing de impressão é o cara lá do TI, o cara que cuida, né, o gerente de TI, analistas de TI, e o cliente de área gráfica é o cliente dono de gráfica, na sua grande maioria, pessoas que fazem outro tipo de análise de aquisição e de produto. Tanto é que na área gráfica a gente praticamente só vende máquinas para os clientes. Então, no final do ano passado, a gente começou a entender que as duas empresas já não caminhariam juntas por conta do perfil do cliente diferente, né? E a gente resolveu fazer uma reestruturação na Hélio, que era a Hélio Print, né? A gente comentou sobre a Hélio Print, né? Então, e por causa dos softwares também, as empresas ainda nos viam só como outsourcing mesmo, né? Então, assim, a gente precisa muito direcionado. justificar isso, né?
Então a gente cortou o print do nome da Hélio, deu uma repaginada na Hélio para deixar ela uma empresa de Tech as Service, né? Então uma empresa voltada de tecnologia como serviço. Perfeito. E não mais como venda de produto. Então a gente desenvolveu ferramentas, softwares, temos um software lá muito legal, além desse de cartazes, por exemplo, a gente tem um software de gestão de projetos, né, que a gente usa também para esse aqui, que é o gestão de fluxo de trabalho. Então a gente tem isso como ferramenta também. Temos também agora notebooks que a gente aluga também. A gente tem uma série de outros produtos que não tem mais nada a ver com impressão, como, por exemplo, coletores de dados. A gente também aluga notebooks, desktops. Então, ela não é mais só print, né? Então, a gente tirou o nome print da Hélio, né? Mantendo esse foco em serviço. E, paralelamente, a gente reestruturou a Arte Estampa para Arte Sistemas de impressão para se dedicar exclusivamente à parte da área gráfica. Então, venda de equipamentos, no caso. Vendas de equipamentos para a área gráfica. Então, que é a Art Printer. Que é a Art Printer, né? É a Arte Stampa e a Art Printer, que são duas empresas focadas. Uma para impressão de cerâmica e a Art Printer para impressoras de a Arte Estampa vende o equipamento também para a parte de cerâmica. De cerâmica. Isso. Ela não imprime a cerâmica. Ela não imprime. Nós não fazemos nenhum serviço da qual a gente concorreria com o nosso próprio cliente. Perfeito, né? Por exemplo, eu não abro uma copiadora ou uma xerocadora, né? Porque eu estaria concorrendo com o meu cliente, claro, né? Que compra o nosso equipamento para prestar esse serviço. Não faz sentido, né? Na Arte Estampa a mesma coisa, a gente vende a impressora e ensina o cara a fazer os decalques cerâmicos para aplicar em cerâmica, né? Recentemente a gente trouxe mais um novo produto para o portfólio, que é uma impressora que é conhecida como DTF, que é a sigla de Direct to Film, que é para impressão de imagens em tecidos. Olha só, camiseta, toalhas, almofadas, aquelas, né, tudo que é tecido a gente consegue aplicar. E essa solução vai estar embarcada dentro da Arte Estampa? Ela está dentro da arte, a gente ainda não sabe, porque ela está dentro da mesma estrutura, mas talvez a gente vai criar uma divisão de arte Tex, por exemplo. Né? Para tecido. Que é para tecido. Né? Então é um produto que a gente já está trazendo, já trouxemos uma quantidade bem legal de equipamentos aí, já está em venda, já tem clientes usando. Estamos fazendo os primeiros ensaios de posicionamento, mercado e tal. Claro que a pesquisa de mercado a gente já fez antes, né? Mas agora a gente está vendo o posicionamento real do produto, como que vai, a adesão do cliente, já temos sentido bastante bem legal, assim, uma procura de clientes por essa demanda. Clientes que a gente instalou as máquinas já demonstram aquela, bacana, esse produto me substitui muito serigrafia também. Então tem um nicho novo que a gente está iniciando também. Tem um campo bacana para explorar. Mas, exatamente, embaixo desse guarda-chuva. Embaixo do grupo. Sistemas de... E suprimentos. Você vende o equipamento, por exemplo, a Art Printer, Art Printer aqui. Art Printer. Vende o equipamento e os insumos também? Também. Eu vendo, eu faço um pacote fechado, né, para o cliente, né? Eu tenho a venda do equipamento, eu tenho um departamento técnico que dá suporte a esses equipamentos, né? São equipamentos complexos. Então você precisa ter um quadro técnico de excelência, né? Caras gabaritados mesmo para suporte. São certificados pelos fabricantes, né? Certificações internacionais, inclusive. Isso é importante frisar. A gente tem lá, tipo, o mesmo cara nosso aqui, que foi treinado pela Canon, por exemplo, né, para dar suporte a uma máquina de alta complexidade de impressão, ele tem o mesmo nível de conhecimento de um técnico que está lá no Japão, do técnico que está lá nos Estados Unidos, capacitado. Porque ele é altamente capacitado. Inclusive, homologado pela Canon. Foi homologado pela Canon. A Canon tem certificações internacionais que ela aplica periodicamente aos técnicos daqui também, né? Então você tem toda uma capacitação, de fato, de primeiro mundo implantada aqui localmente, né? Então, e além do suporte técnico, a gente tem peças, suprimentos, toda a cadeia que o cara precisa, ele vai encontrar com vocês. A garantia de que não vai ficar parado. Legal, exatamente. São equipamentos caros, né? São equipamentos complexos. Num país onde a gente tem bastante dificuldade de financiamento, de juros e custos caros por conta dos impostos, né? Essas máquinas se tornam muito mais caras do cara empreender no Brasil do que lá no primeiro mundo, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assim, você precisa dar
garantia para o cara de que ele tenha, durante o mês, ele tenha muito, né, muita produtividade para poder bancar. Esteja funcionando, não vai ficar com a máquina parada ali um tempão. Então, nessa E linha. atende o Brasil inteiro? Tu comentou antes? A gente atende o Brasil inteiro. Técnica, o Brasil inteiro, Também. assistência técnica. Assistência local ou vocês têm homologados? A gente tem homologados também fora. Dependendo da área de atuação, a gente vai com um técnico nosso. Em outros casos, a gente regional. tem suporte regional. Que bacana. Uma coisa bem, já é uma rede bem organizada, então a gente consegue fazer toda uma estrutura. 40 e poucos anos de história? 44 anos completados esse ano. Nossa, parabéns. Setembro de 2024, lá setembro de 1980, foi quando a história toda começou aí, né? É uma caminhada, hein? Por exemplo, como eu falei no começo ali, pô, a veia empreendedora sempre foi muito latente em mim, né? Então, aquilo acaba te empolgando, né? Você vai que meio que, né, nessa, né? A gente comentava antes de começar aqui, né, sobre aquela coisa do incentivar empreendedores, sim, né? Que é o motiva, né? O motiva cresce, né? Né? A gente sabe das dificuldades que é empreender no Brasil, com certeza, né? Mas se eu puder dizer assim, você faria isso de novo? Com certeza, né? Sem pensar duas vezes. Porque é ali que a gente tem... Se já é difícil a gente ter num país onde a gente é muito massacrado por políticas, né? Por falta de incentivo, por falta... Eu acho que incentivo de governo nem deveria existir mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer por si mesmo. Sim, né? verdade, assim, concordo. Na verdade, é o contrário. Né? Se deixar de atrapalhar, já ajuda. Exatamente, eles atrapalham muito a gente, né? Então, assim, segurança jurídica, o governo andando na contramão do que é o empreendedor, do que é livre mercado e tudo mais, né? Então, se mesmo assim a gente... aí assim a gente fosse sucumbir, né? Aí, pô, aí não adianta nem o cara nem ser CLT, nem ser empreendedor. Nem ser nada, né? Ele tem que estar motivado a ele pensar assim, cara, apesar do Estado, eu continuarei lutando aqui. Vou em frente. Porque essa é uma coisa importante. Né? O cara olha para o empresário, cara, nós somos geradores de emprego, né? Nossa. Nós somos incentivadores de outros, né? Sim. Então temos que incentivar as pessoas a acontecer, a coisa realmente fluir, porque é assim que o mercado anda, não tem muita mágica, né? O mercado ele é uma engrenagem que se move com todo mundo junto ali, né? Um fato atrapalha, como também motiva outros fatos para eles acontecerem. Então é aquela história do quem vende lenços, né? Enquanto um chora, outro vende lenço. Então, assim, a gente tem que achar esses nichos, né? Para a gente poder claro. se sobressair nesse mercado. Né? Ô, Dilson, 4 décadas de história. 1980 era um cenário no Brasil, 90 era outro cenário no Brasil, anos 2000 era outro cenário, 2010 outro cenário, 2020 outro, né? Porque passamos uma pandemia. Como é que foi essas grandes mudanças aí de décadas? O que tu tens a dizer assim? Resiliência? Qual foram os impactos? Teve um momento de pensar assim, cara, vou cair fora. Eu acho que eu nunca tive esse momento, assim, de dizer, cara, vou parar porque isso... Tô de saco cheio? Né? Não, acho que não. Assim, eu acho que a palavra é a que tu falou ali, resiliência. Não existe outra pra gente sobreviver num mundo onde a vida real realmente ela é desafiadora sempre, né? Você acorda... Porque quando você tem uma profissão estável, né? Que eu acho que empreendedor nunca é estável, né? Não. Quando você tem aquela eu sou contador, né? Eu sei que eu vou chegar ali no dia 1º, tem aquela burocracia de fazer a folha, no outro dia tem que gerar o imposto, na outra tem que fazer não sei o quê. No final do mês fechou, recebi lá no meu CLT, X reais, vou para casa, volto... E dia 1º começa de novo. Dia 1º, no caso do empreendedor, é tudo do zero, né? Você não tem, mês passado eu estava bem, sossegado agora. Não, é sempre um desafio novo, né? Então, acho que a coisa eu sei que vai vir os desafios, eu tenho que estar preparado para ele e eu vou ter que criar mecanismos para poder sobreviver nesse mar aí revolto, né? Então, uma hora eu tenho que estar remando desse lado da canoa, do outro desse lado, porque senão ela perde o rumo. E tem que estar antenado para saber a hora de virar o... Exatamente. Então, assim, remo. Não tem muito segredo a não ser você acordar de manhã e dizer assim, eu sou o protagonista da minha história, como eu já disse ali antes, e se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né?
E sendo empreendedor ainda gera o seguinte, né? Se eu não fizer por mim, Alguém pode fazer. eu tô também, mas assim, eu tô prejudicando as pessoas que estão comigo nesse mesmo barco, né? Boa. E se eu não tiver motivado, né? Porque a gente tem lá 60 funcionários numa empresa, 12 na outra, né? Fora os terceiros, né? Então você tem uma série, Mais de 70 uma famílias engrenagem aí de que pessoas envolvidas ali, que se você acordar assim, pô, hoje eu não tô quero. desmotivado, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Essas pessoas são afetadas também, né? Sim, Porque sim. elas Tem uma também... responsabilidade diretamente. social, né? Exato. E além disso, elas estão motivadas ali por você também. Então, você tem que ser um líder motivador, você tem que estar motivado, né? Eu lembro até de uma época, quando se passa por algumas crises assim, teve um dia que eu acordei de manhã, meio assim, desanimado, assim, e tal, e eu comecei a praticar uma coisa instantânea, não sei se algum maluco já fez isso, mas eu fiz. Eu acordar de manhã, lavar meu rosto e tal, e dizer assim, hoje nós vamos em frente que a coisa vai virar. vai ser boa e você, né, você é capaz. Sabe aquela coisa do tipo, Se automotivar. motivação, assim, não tenho vergonha de dizer que muitas vezes eu pratiquei isso, assim, tipo Legal. de, pô, eu olhar para o espelho e dizer, cara, tu é o cara, vamos para cima e vamos embora. E o importante é que funcionou. Exato, exatamente. É isso, legal, porque às legal. vezes a gente fica nessa de Sim. faço, não faço, e tal, É, né? O exatamente, importante é que se Se funcionou, motivou, faça. se motivou, né? Atitude, Atitude. né? Basicamente atitude. Assim, você vai, uma coisa que alguém que queira hoje entrar para ser empreendedor, uma coisa é certa, ele vai ter dias de dificuldades, né? Onde é que está a grande diferença do empresário que segue em frente daquele que desiste e talvez ali naquela, cavucando ouro ali, né, no túnel, né, tem aquela chargezinha de que o cara estava quase lá e a mina de ouro lá e ele não parou de cavar. Desistiu. Isso, né? Então, assim, qual é a diferença desse cara? Esse cara, ele analisa as possibilidades, entende que depende só dele ir em frente e ele não desiste, né? Essa é a grande diferença entre o empresário que fracassa e o que dá o que certo. segue em frente, né? É. Ele sabe que ele vai ter percalço, ele sabe que vai ter dificuldade, ele sabe que vai ter uma dificuldade de conseguir um crédito para alavancar um negócio bom, né? Mas ele está ali, naquela engrenagem, trabalhando fortemente, tem um sonho e ele não é daquele momento, né? E se você perguntar se a gente já cometeu esse tipo de coisa, já, né? A gente teve produtos que a gente lançou antes de que ele fosse virar uma realidade. No smartphone, no momento em que não tinha nem Rede para tecnologia para chegar a suportar. imagem para o cara. É maravilhoso, só que não tem estrutura para isso. Exato. Né? Você construiu um prédio de 50 andares e Não o tem elevador elevador. só consegue chegar até no 15º, né? Então, são essas coisas que a gente precisa analisar, tem que verdade. ter coerência de mercado. Mas Sim. a palavra-chave, eu acho que é resiliência, persistência, determinação, disciplina. Acho que esse é o equilíbrio, segredo, né? de qualquer estrutura que você queira criar para empreender, né? Legal. Adilson, conta para nós aquela história do Fusquinha. Então, quando eu saí do banco, eu peguei aquela representação, né, de cabos para carro, né, cabo de freio, cabo de acelerador, e aí os caras não entregaram os produtos, como eu falei ali antes e tal, e acabou que eu fiquei sem nada, né, eu tive que vender o Fusquinha, né, e fiquei a pé, mas eu queria continuar. Então, talvez eu tenha sido um dos poucos representantes que não tinham carro na época, que hoje em dia, se você for contratar um representante ou vendedor tem na empresa, condições você tem sem que dar carro, Celular, notebook, notebook. combustível, Ajuda de hotel, custo. toda a estrutura. Naquela época era assim, o cara te dava representada Pega a e pasta aqui e pega a vaza. pasta e vai, né? Então, eu fiquei uns 2 anos praticamente visitando clientes de ônibus. Caraca. Pegava o ônibus, por exemplo, no SESI ali, para ir para Itajaí, né? Chegava em Itajaí, pegava lá um ônibus aqui lá e tal, a carona muitas vezes, né? Olha só. Até que aí eu consegui uma venda boa, que foi aquela dos quadros lá elétricos que eu comentei, Sim. que aí eu consegui ter Aí um carro de conseguiu voltar novo com o para carro. representação, né? Mas E passou alguns meses aí, né? 2 anos. 2 anos eu viajei a pé. Então eu pegava muita carona com amigos também, tipo assim, que aí você começa a criar um network de pessoas que ficam. O representante naquela época, o pessoal ficava tudo mais ou menos no mesmo hotel, assim. Né? Então juntava lá, em Joinville tinha um hotel que era dos representantes, em Itajaí do hotel de representantes, e você começava a conhecer as pessoas. Café da manhã já estava todo No mundo. café da manhã, a galera se conhecia, e aí comecei a ter alguns, tipo, uma carona para ir para Itajaí amanhã.
né? Essa. Fazia esse tipo de coisa. Uma carona para ir a Joinville. Essa do quadro de elétricos lá daquele condomínio grande que eu comentei, eu tava com um cara que vendia alguma coisa de material elétrico também, e ele ia visitar essa consultora. Eu fui junto pegar uma carona com ele, porque não tinha carro, eu carona com ele, fui lá e Já fechou esse negócio. Nossa, mas Olha pensa, só, né? hoje é inimaginável, né? Não, Então um negócio desse. são episódios assim que você sabe, pô, vou desistir porque eu não tenho mais carro, como é que eu vou viajar sem carro? Não, vamos dar um jeito, né? E aí, Quem quer dar um jeito, né? quem quer dar um jeito, exatamente. Então tem muita coisa que vão acontecendo nesse meio do caminho, assim, que te fazem desistir ou não, né? Dependendo da cabeça que tu tem, exatamente, de como você encara a tua capacidade de pular aquele obstáculo, né? Então, é bem legal, assim. Cara, então, Tinha uma empresa chamada Ebrasa, que era um estaleiro ali em Itajaí. Na entradinha de Itajaí, né? Quem vai para Itajaí, quem segue para Navegantes, entre a ponte de Navegantes e o trevo de Itajaí. Tinha uma Perfeito. empresa ali chamada Ebrasa. Ela fabricava barcos. Hoje eu acho que ainda é um estaleiro, Uhum. mas é outro nome. E eu chegava lá, eu tinha uma representação de papel heliográfico que eu só ganhava comissão se eu levasse o pedido. Se o pedido caísse direto lá na filial deles de Curitiba, eu não ganhava comissão. Bah. E eu ia lá, pegava uma carona do SESI até no trevo, ia a pé ali, dava uns 4 quilômetros. Também era Bela magrinho, né? caminhada. Era bom porque era magrinho, né? Hoje eu ando de carro, fico meio gordinho. Tá? E aí eu chegava lá pro Roberval, que era o comprador, batia lá e tal, Roberval, tá, legal, maravilha, a hora que precisar te aviso. Eu ia para Curitiba para fazer o fechamento de cobrança, chegava lá, tinha um pedido do Roberval lá, direto. Mas isso aqui, não vai. Na 10ª vez, 12ª, sei lá, ele falou para mim assim, tá aqui o teu pedido. Hoje eu vou te dar o pedido. Aí passou a me comprar todos os meses. Falei, pô, legal, obrigado. Eu tava testando se tu vinha direto aqui. Eu assim, Você deu um suador? Juro por Deus, cara. O cara me deu uma canseira de 10 meses sem me dar o pedido. Eu saía dali, mandava o pedido para tipo, A persistência, tá vendo? testando a resiliência, né? Ele testando a minha resiliência. Né? Falei, pô, caramba, cara. Mas depois, até o cara, depois ele faleceu até, mas era um cara, gente fina. São essas histórias que te ensinam, né? A moldar a tua... Porque tu ficava assim, não adianta eu tenho que ir lá e convencer o cara de que eu vou fazer tô aqui, tô persistente, né? É verdade. Então, foi uma história bem legal, assim, porque ele realmente me testou bastante. Ao limite, assim. quase. Tá boa, né? Massa. Cara, muito bom. Tem algumas dessas, assim, né? Cara, muito bom, muito bom. Eu queria te perguntar aí sobre algum fato assim que marcou essa jornada, né? São tantos, mas se tu pudesse elencar um para nós aí que marcou a jornada, seria bem bacana para quem tá assistindo. Legal. Assim, ó, tem uma etapa da nossa empresa, né, que foi bastante difícil pra gente. E a gente teve um momento no governo Fernando Henrique, 1999, para a virada de 2000, que eles mexeram no câmbio lá e o dólar subiu, dobrou de preço. Era dia para noite, né? Tipo 3, 4 dias depois era $2. Isso era um ajuste, né, aqueles ajustes que eles fazem, tipo, artificiais, né? A gente tá vendo os ajustes acontecendo. Isso, né? parecido com isso que a gente tem aí. E a gente tinha todos os nossos... E a gente estava muito focado já em contratos de outsourcing, e todos os nossos contratos tinham reajustes normais de reais. Então, assim, tipo, uma vez por ano era o IGPM, o IPCA, o índice que a gente escolhesse junto com o cliente, né? Só que em contrapartida lá na hora, na aquisição dos itens e dos produtos, era tudo em dólar, o atrelado a dólar. Então a gente teve em poucos meses uma evolução de custo gigantesca e os nossos contratos todos baixos. E naquele ano as negociações e o mercado deu uma freada grande, né? E a gente nem venda de máquinas fazia muito, porque acabava que não tinha, o mercado parou. Estagnado. A gente chegou no final do ano, assim, com uma dívida gigante com a Canon, né? E ali é um momento, assim, também da gente pensar que, pô, como é que tu vai fazer para tu sair dessa sinuca, né? E aí entra de novo aquela coisa da disciplina e da resiliência, né? Muitos empresários, eu tenho certeza de que, conhecendo história de outros empresários também, que também há empresários bons, né? Há empresários
Sim. ruins, né? Como toda Claro. profissão, também é assim. Não dá pra vangloriar. Naquele momento eu poderia ter sido fraco e desistido e joga a toalha e deixa Isso não é pra morrer mim, o né? barco e tudo, né? Mas não, peguei um busão na época, né? A passagem estava cara também, peguei um busão, fui para São Paulo, sentei com a Canon, expliquei, ó, tem isso aqui para pagar para vocês, a coisa tá difícil, eu preciso fazer um plano para isso aqui se resolver. Matamos o problema, né? Estancamos, né? Pelo menos aquela Sangria lá. aquela sangria desatada ali, né? Reorganizamos os contratos da maneira que pudesse ser feito para se tornar saudável de novo, né? E tocamos depois. 3 anos depois, a gente tinha recuperado todo aquele prejuízo do ano de 2000, Caraca. né? Legal. Então, assim, você fica... É um momento marcante do ponto de vista dor, né? Que você sente assim, pô, eu sou empresário, eu corro atrás, a gente tá fazendo tudo certinho, né? E vem uma situação de mercado e te derruba, né? Sim, te E coloca aí, numa posição que tu não que tu, nem né? sabe o que fazer. Né? E aí tu é obrigado a, naquele momento, A importância é tomar uma atitude trazer, também, né? exatamente. E eu acho que é aquela E assim, jogo aberto, né? Chega lá, ó, o meu problema é esse, aconteceu jogo isso. aberto, jogo aberto. Poderia simplesmente jogar a toalha, tem cara que faz o quê, né? Vende a empresa com laranja, Sim, pronto. estoura o CNPJ e muda para outro e acabou, né? Nosso CNPJ é o mesmo lá do começo e continua Até hoje. limpinho e graças a Deus a coisa aconteceu, né? Coisa linda. Esse é um ponto importante assim que a gente precisa deixar como legado, né? Porque quando Sim. tu olha para tua história, tu também está contando um legado, né, né, de tudo que tu fez durante a vida, né, que fica de exemplos para teus filhos, para teus netos, para teus funcionários, para todas as pessoas que se envolveram contigo ali, né? Então esse é uma coisa que uma dificuldade grande, né? Que eu acho que foi a maior dificuldade que a gente passou e eu fiquei com muito medo agora quando aconteceu a pandemia, porque eu achei que ia ser um outro ciclo desse, né? Que ia acontecer isso também, graças a Deus, Não, não, né? verdade. Sei que teve empresas também que acabaram Sim, né, tendo sim. essa, mas no nosso ramo, no caso, por exemplo, não tivemos isso. Mas foi a primeira coisa que eu me lembrei quando aconteceu a pandemia. Eu falei, putz, será que nós vamos repetir um 2000 de novo, né? Mas não, graças a Deus. Aquela memória muscular veio, né? Emoção. Nossa. Muito, muito. E assim, hoje quando eu falo com o pessoal ainda que era das antigas lá, né? A gente de fato foi um momento difícil de tu acordar. Eu acho que foi naquela época que eu falava aquilo na frente do espelho ali, sabe? Vai conseguir, você vai Vai dar conseguir, boa. vai dar certo. Que Que massa. legal. E também tem muitas histórias boas, né? De coisas que a gente, de fato, também trouxe como vitórias, né? Claro. Tem um episódio também, se me permite Por favor, contá-lo. por favor. Fica à A vontade. gente estava numa feira e eu ainda não era representante oficial da Canon Brasil, porque a Canon no Brasil veio bem depois, né, da época que a gente começou ali, uns 5, 6, 7 anos depois. E aí eu estava numa feira em São Paulo e fui falar com o presidente da Canon, que aí eu já tinha interesse em ser representante da Canon aqui no Brasil e tal, porque eu vi que eles estavam vindo se estruturar e tal. E aí eu ligava lá na Canon, não conseguia falar com o cara, a gente tentava conversar com o gerente, não conseguia, não sei se por talvez estratégias deles, sabe? E eu cheguei numa feira em São Paulo, tinha uma máquina grande lá, um equipamento enorme de alta complexidade gráfica, assim, um produto de cor muito bem para impressão colorida e tal, uma máquina bem complexa mesmo, né? E aí falei com o presidente da Canon, que era, na verdade, um japonês que estava no Brasil, né, o seu Jun, e aí ele falou para mim assim, eu falei, poxa, que máquina bacana essa, né? E aí ele com aquele sotaque japonês falou, máquina nova, né? Máquina lançamento, né? Aí eu disse, pois eu tô com uma dessa lá em Joinville, num cliente meu já há 6 meses, né? E aí ele falou, como assim? Máquina acabou de chegar? Eu falei, não, eu já tenho uma dessa lá operando. Já tá no cliente funcionando. O olho do japonês já brilhou. Já abriu o né, olho. cara? Mas sabe assim, tipo, na hora ele chegou e falou assim, como você é revenda? Eu falei, sim, eu sou uma revenda independente lá, eu queria conversar com vocês pra gente ser revenda oficial, né? Aí eu já fui jantar lá com ele, mais o gerente do cara, Pronto. fiquei revenda no outro dia, assim, né? Caraca, Que era aquela coisa que eu comentei ali, de que antigamente, para um produto chegar aqui, a lançar lá e até chegar aqui, era muito demorado. Como a gente era uma empresa pequena na época, eu já tinha ido na feira lá X meses antes e aí vi a máquina e mandei trazer uma porque o cliente comprou a máquina daqui, claro. né? Eu fui muito mais rápido que eles ali, né? Chegou antes da Vai, própria marca, né? E durante muitos anos, depois que a gente ficou revenda da Canon, durante muitos anos a gente foi a
primeira colocada no Brasil inteiro de venda que de legal, soluções gráficas coloridas para sistema de gráfica digital pela Canon por conta disso, né? Que E eu ter legal. preparado o time bem antes já, né? Para essa Visão, evolução né? que a Visão tecnologia de tinha. futuro. Foi legal, essa foi uma história bem Essa legal. vai- O japonês ficou assim, "Oi, né? Como é que Como pôde, né? Fizemos todo o trabalho, o cara já tem uma lá em Joinville. né? Já 6 meses Já tá funcionando, rodando né? já. Ai, Adilson, Hum. é, Bom esse suquinho aqui, hein? gostou? Pô, muito bom. Gostoso? Quem fabrica? O nosso apoiador, a Duckett, Charles Ampelotti. Querido, que bom que você Muito gostou. bom. Parabéns para eles, hein? Obrigado. Pô, excelente, excelente. Gostei. Vou levar uma garrafa. Adilson, então agora a gente gostaria de fazer a nossa pergunta tradicional aqui do MotivaCast, que é qual é a mensagem que você deixa para quem está começando a empreender, independente da idade, do formato, né? Mas quem está começando a querer entrar nesse universo, qual que é a tua mensagem? Bacana. Bom, eu não sou lá também um grande professor de empreendedorismo, né? Tudo que eu aprendi Na prática. sozinho, murro, né? Meio autodidata, né? Nunca fiz curso de formação de líderes, nada disso. Sempre fui aprendendo muito que na marra, assim. Mas a mensagem que eu deixo sempre é que quando você vai fazer alguma coisa, você realmente pesquise o que você vai fazer, né? Conheça a fundo o teu mercado, conheça muito o teu cliente, entenda se o teu produto tem aderência para ele, se ela é algo que ele deseja e procure capturar isso, né, como mensagem principal, assim. Saiba o que você vai fazer de fato, né? E sempre num caminho assim, não se desvie da ética, da retidão e da confiança que você precisa que o teu cliente tenha contigo, Muito né? verdadeiro. Porque esse é o grande mote, né? Uma empresa só dura no mercado se ela realmente transmitir Credibilidade. confiança para o cliente, né? Uhum. Eu não conheço nenhuma empresa que faz rolo em cima de rolo e que se permaneça com o mesmo CNPJ limpinho, não enganando o seu cliente. Então, assim, planejar tudo isso, entender que aquele mercado ele é necessário, né? Que aquele produto é necessário para o consumidor, Resolve uma dor, né? que resolve a dor do cliente, que seja algo relevante, né? Isso do ponto de vista, visão de mercado para fora, né? O outro ponto seja relevante para o teu fornecedor também, porque Boa. esse é uma coisa que às vezes as pessoas, eu compro de qualquer um, eu faço qualquer negócio, né? Eu sempre criei muito Relacionamento. relacionamento com os meus fornecedores. Eu acho que essa coisa é importante, assim, você ser Fideliza fornecedores. fidelização e poder de opinião perante o fornecedor. Eu sempre brinco que lá na Canon, por exemplo, que é o nosso maior parceiro hoje do ponto de vista na área gráfica, principalmente, Sim. a gente tem o respeito deles e a gente, se precisar, sobe na mesa, né? Por quê? Porque a gente mostra para eles que a gente é relevante para eles. Então, isso é outra... É A um fidelização, baita diferencial. ela é importante, né? Então, acho que esses são fatores muito, muito primordiais para que você possa realmente ter sucesso, né? E valorizar as pessoas que estão envolvidas nos teus projetos, né? Às vezes, alguns empresários, eles deixam relegados a segundo plano uma equipe de colaborador, pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente naquele processo, né? Nós não somos ninguém sem um time, né? Então, a gente precisa estar alinhado com as expectativas das pessoas também, né? Ninguém faz uma empresa sozinho, né? Eu, por exemplo, tenho lá na Hélio o Rafael, que é o meu filho que está tocando a operação lá, né? E a gente dá total liberdade para eles tocarem, mas a gente precisa valorizar eles também. Eu sempre comento, nossos colaboradores precisam estar entusiasmados, acordarem de manhã Com vontade de estar e aqui, né? com vontade de estar com a gente ali, né? Na mesma coisa na parte da arte, sistemas de impressão, né? Tá lá o Gabriel, que trabalha com a gente, que é meu genro, casado com a minha filha, Pô, que né? legal. É também importante que eles estejam também antenados com essa mesma cultura que a gente plantou Sim. desde o começo da história da empresa, né? Sim. De manter o time motivado, de ser... as pessoas, os funcionários precisam entender que a gente está lá também preocupados com o futuro deles, né? Porque essa cadeia, ela é, na minha opinião, o valor humano, né? O capital humano que a gente tem envolvido dentro da empresa é o maior patrimônio que a gente tem. Né? Sem as pessoas envolvidas ali, a gente não é nada. Né? E, por fim, cara, na minha opinião, é assim, a gente
não dá bola, principalmente no momento que a gente está vivendo politicamente, né? A gente hoje tem uma dificuldade muito grande de que o Estado é contra a gente, né? Não é eu sei que não é como é que se diz, uma entrevista sobre política, né? Mas Sim. assim, a gente sabe que o Estado ele Mas interfere, né? é complicado para a gente, assim, não dê muita bola para isso, né? A gente precisa, na empresa, a gente tem que tocar a empresa como se nós fôssemos os únicos decisores de todos, inclusive do plano econômico, né? Então, assim, a gente precisa Independente. não dar bola para o Estado, porque o Estado vai estar trabalhando. Não desanime se amanhã sai uma notícia ruim, porque o governo isso, o governo aquilo. Foca No teu negócio. no teu negócio, né? Mantém o teu foco total no teu trabalho, porque o governo vai vir de um jeito ou de outro tentar te atrapalhar sempre. Mas se você estiver focado nele, vai ser menos dolorido. Sim. Boa. A dor é menor. A dor é menor. A dor é menor. Baita dica. Fica aí, Boa, então, cara, né? A bacana. dica do nosso querido Adilson. Adilson, então, eu queria te agradecer demais pelo teu tempo, por participar aqui conosco Pela aula, né? pela aula que a gente Pela teve história. hoje, né? Pela história, Parabéns pela né? história. E te dou, então, um espaço para as palavras finais. Bacana. Bom, primeiro queria parabenizar vocês pela iniciativa. Obrigado. Acho Obrigado. que esse tipo de conteúdo é muito relevante, né, para o público que nos assiste, principalmente acredito que as pessoas que vão nos ver aqui são pessoas empreendedoras, né? Vou citar rapidamente uma situação que eu citei num outro podcast, né? A gente sempre, quando vê um YouTube, vê alguma coisa de palestras motivadoras e tudo mais, a gente pega aquela base lá de um cara da Microsoft, de um cara da Apple, de um empresário distante da gente, né? E aqui não, aqui a gente está falando de conteúdo de pessoas comuns que a gente encontra no supermercado, encontra no sinaleiro, né? Empresários grandes, médios, pequenos, eu me encaixo no nível de empresário pequeno, né? Não é modéstia. Não, e a gente é mesmo, né? Uma Sim, empresa pequena, né? claro. Mas tem lá o microempreendedor também, aquele cara que às vezes é um cara só com uma empresinha pequena, mas ele é um empreendedor também. Sim. E aí a gente percebe que, pô, essas histórias são daqui, da nossa região, de vida real, de coisas que realmente... E não são contadas. E que não são contadas muitas vezes. Então, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é uma oportunidade bacana de motivar pessoas a empreenderem, porque eles veem, né, exemplos de empreendedores ali. Você está falando da Isadora, né? Pessoa Sim. fantástica, né? Tá lá tocando o negócio Da família. da família e tal. Quer dizer, histórias de pessoas realmente que botam a mão na massa para Isso. gerar receita, gerar renda, gerar emprego, né? Viver o entorno dela de uma maneira... desenvolver a nossa comunidade e tudo mais. Então, isso é muito bacana. Eu queria parabenizar vocês aí. Obrigado. E agradecer por a gente contar a nossa história, né? Com a história da Hélio, a história da Artes Sistemas de Impressão, né? Parabenizar meu filho Rafael, a minha filha Elisa, o Gabriel, que estão junto com a gente lá também. Os nossos clientes que nos acompanham com tanto tempo, né? Nós temos, graças a Deus, clientes com histórias longas com a gente, né? Clientes de mais de 20, 30 anos que estão com a gente já. Então, isso tudo é um motivo de muito orgulho para a gente, assim, e nos indica que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa como tem que ser, né? Total. Sempre naquele caminho ali da retidão e ética, que é algo que a gente não abre mão de jeito nenhum. Muito legal. bom. Parabéns. E a gente deseja muito sucesso para vocês. Parabéns pela história. Obrigado. Muito sucesso. Um abraço para vocês aí e até o nosso próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado.